A gente vai ouvir agora por conquista de Gustavo Uribe, está contribuindo imensamente para que a gente possa trazer entrevistas importantes no CNN 360. O futuro ministro da Previdência Social, ele é presidente do PDT, é um político bastante experimentado. A gente vai falar com Carlos Lupe e eu abro com esse assunto, já fazendo agradecimento e passando na sequência, Uribe, não precisa me esperar a palavra a você assim que vier a resposta. Mas, ministro, já aqui, né, antecipando o título que lhe será oficialmente, formalmente dado a partir do dia 1º. Ministro, eu já quero ouvi-lo aí a respeito dessa avaliação que colhi no QG de Lula, né? Lula acabou ganhando 2 meses de governo sem ter a caneta efetivamente para governar, por conta do, abre aspas, colapso de Bolsonaro após a derrota, que acabou levando a um vácuo ocupado pelo petista e por muitos de seus indicados. Com você, a palavra. Muito obrigada novamente. Bem-vindo mais uma vez ao 360, presidente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar falando. Eu vi esses comentários pertinentes que você fez, vi uma parte da entrevista do Bolsonaro que está saindo, e qual é a minha impressão? É um pouco o resumo que vocês já colocaram aí. Ele estava anestesiado, deitado em berço esplêndido, tentando com isso mobilizar a possibilidade de alguma revolta popular, de uma adesão, de uma revolta até militar. Como isso não aconteceu, ele acordou da anestesia e foi embora para Miami. Então ele hoje apresentou um discurso via rede social para o seu público, para segurar o seu público, que é o que ele faz durante esses 3 anos e meio de poder, e como viu que não deu certo o silêncio que poderia significar a sua volta, foi embora para Miami. Eu acho que vai ficar claro para a população, para quem consegue escutar, para quem consegue dialogar, para quem consegue entender o significado da palavra democracia, que acabou o governo Bolsonaro. Só restou a ele um autoexílio que ele está fazendo, espero para nunca mais voltar. Lupe, você traz um pouco aí dessa ideia que, bom, bate com o relato que a gente colheu aqui no bastidor. Agora a gente tem a entrevista do futuro ministro da Previdência. Lupe, enquanto o Uribe, será que o Uribe já está a postos aqui? A gente mudou ele, tá aqui, a gente botou ele no fundo mais bonito, com o melhor áudio, porque ele obteve a entrevista. E eu vou abrir alas para o meu parceiríssimo, que o entrevistado é todo seu, Uribe, toda a honra, vai lá. Obrigado, Dani. Eu queria saber, Lupe, inicialmente, obrigado pela entrevista, eu queria saber Ciro Gomes. Ciro Gomes estava ao lado de Jair Bolsonaro em silêncio desde o final da disputa eleitoral. Ciro Gomes deu aval para que o senhor ocupe o Ministério da Previdência e mais, quando Ciro Gomes irá quebrar silêncio? Amigo Uribe, primeiro, ele não estava ao lado do Bolsonaro. O Bolsonaro está aí no palácio sob anestesia. No silêncio. E o Ciro estava no seu retiro, aguardando obsequiosamente que a vontade do povo, manifestada através das eleições, com a eleição do Lula, começasse a ser executada. Eu tenho conversado com ele permanentemente, o Ciro, independente de ser um companheiro político, foi o irmão que eu ganhei na vida, eu tenho uma amizade pessoal com ele, que ao longo dos anos foi se consolidando. Ele tem estado a par de todos os passos do partido, desde o primeiro para o segundo turno, quando tivemos uma decisão coletiva, dando inclusive com a participação dele na reunião de apoio ao Lula. Depois ele participou, informado foi por mim de todos os passos que nós tomamos em relação à participação do governo Lula. Ele sempre disse que nós não podíamos negar apoio ao governo, nós não podíamos negar estar participando do governo para ajudar, porque isso que está em jogo agora é o Brasil, é o povo brasileiro. E concordou, inclusive, com a nossa solução agora, que vai ser feita na próxima segunda-feira no Ministério da Previdência, principalmente com o objetivo de ajudar o Brasil. Era muito mais cômodo você ter um PDT em nós, ou fora do governo, para decretar uma independência, ou em algum ministério que tivesse uma atividade mais de ponta, de mais execução, que conseguisse dar uma resposta mais imediata. Eu encaro que a ida para o Ministério da Previdência é uma missão, uma tarefa árdua, difícil, que só os partidos em que tem muita ideologia e vocação para servir podem fazer. Lupe, falando aí sobre o Ministério da Previdência, houve uma reforma
né? A reforma foi feita, tenho certeza que esse arcabouço não será mexido, mas há algo ainda a avançar e mais, né? A gente vem, por conta da pandemia e de uma série de condições aí impostas nos últimos anos, a gente viu um agravamento, por exemplo, da fila de perícia de INSS, a gente viu muita reclamação de gente que está há bastante tempo sem receber o benefício que teria direito por conta exatamente da falta de condições de fazer a perícia. Eu queria entender qual é o plano mais do que emergencial, eu diria, para esses 30 dias, que já começa com um passivo muito grande, né? A coisa da perícia me preocupa bastante, porque a gente viu que houve um crescimento nas filas. Eu queria saber qual foi o diagnóstico da transição e qual é o seu plano para isso. Bom, eu comecei a ler agora esse diagnóstico, fui anunciado ontem, né? Então eu tenho que ter a precaução de quem já tem alguma experiência. Eu fui ministro do Trabalho durante praticamente 5 anos, e que sabe que essas questões têm que ser aprofundadas, têm que ser examinadas com muito cuidado para não se cometer muitos erros. Nós não temos direito de errar. A primeira missão que o presidente Lula me passou ao anunciar a minha nomeação é que eu tinha que trabalhar para acabar com a fila. Então, a nossa primeira missão é essa. E o que a gente pode fazer para isso? Bom, nós sabemos que nós temos hoje a Previdência sucateada, nós tivemos, inclusive, concurso para a Previdência Social, em que dezenas, centenas de milhares até não foram chamados ainda. Mas nós temos várias saídas. A primeira delas é fazer um grande mutirão. Por que nós não podemos conveniar com estados, municípios, eu estou te falando isso em primeira mão, para que eles ajudem a diminuir a fila? Por que na área de saúde, para fazer os exames, nós não podemos fazer um convênio para toda a unidade da federação, com a própria União, com o Ministério de Saúde, com os estados e municípios, para diminuir essa fila? Nós temos que parar com essa ideia de que aposentado e pensionista é peso. Isso é errado, isso é uma visão retrógrada, atrasada. Não é peso que ajudou a construir o nosso país. Nossos pais, nossos avós, quando nos geraram, foi um peso? Quer dizer, isso é uma concepção atrasada, superada. Em todo mundo, quando a pessoa se aposenta, ela é considerado sábio, mais experiente, a quem você tem que consultar para errar menos. Então, nós temos que ter, primeiro, tratar o aposentado com dignidade, respeito e muito carinho. E é isso que nós vamos fazer a partir do dia 1º. Um grande mutirão para zerar a fila. Ponto. Segundo, sobre a questão da antirreforma, eu não considero que fizeram foi reforma. O que eu digo que é antirreforma? É quando você tira direitos. Eu quero propor um grande conselho tripartite, e eu fiz isso porque no Ministério existiam vários conselhos tripartite, com a presença do empresariado, com a presença da representação sindical dos trabalhadores, com a presença do governo, para discutir item por item da reforma previdenciária. Eu quero dar transparência a esse processo. Nós não podemos achar que a Previdência e a arrecadação da Previdência é tão somente o recurso do INSS. Não é. É todos os recursos constitucionalmente colocados para a Previdência e Seguridade Social. Parte do CONFINS, parte do PIS. Tudo isso tem que ter transparência. Eu quero ter transparência sobre os grandes devedores da Previdência. Para onde vai esse dinheiro? Onde está essa cobrança? Então, só não tem solução quando se tem boa vontade. Nós vamos trabalhar a partir do dia 1º, uma primeira missão, zerar essa fila. Eu não digo qual o prazo, porque seria ser leviano. Eu não tenho como te dar esse prazo. Os dados oficiais que eu recebi colocam oficialmente 1.300.000 pessoas esperando o resultado da sua previdência social, do seu pecúlio, do BPS, do seu benefício continuado. Então, isso está 1.300.000 oficialmente. Dos dados da transição, são mais de 5 milhões. Então, isso é uma tarefa muito difícil de fazer, mas nós vamos enfrentá-la. E com a consciência de que aposentado e pensionista tem que ser respeitado com dignidade e carinho. Gente, deixa eu organizar o nosso jogo aqui, porque o ministro Lupe assume no domingo, mas já vou tratá-lo assim. O ministro é hábil e participa há muitos anos da vida política, sabe como funciona a tempo em TV. Eu tô corrida, mas eu não posso, ministro, deixar de passar a palavra ao Fernando Nakagawa e permitir que o Uribe feche essa entrevista. Então eu vou pedir ao nosso Carlos Lupe aqui encarecidamente que seja sucinto nas perguntas e aos meus 2 colegas, para que eu possa fazer com essa justiça ao Uribe de fazer a segunda
pergunta e fechar a entrevista, que ambos possam falar. Então, pergunta sucinta e resposta sucinta, agradecendo de antemão aqui já a gentileza de todos esses rapazes que me cercam. Olha aí o meu aceno, eu chamei de rapaz, ministro. Vai lá, Nacagal. Eu adorei, pode chamar outras vezes. Obrigado, Dani. Ministro, o senhor fala em discutir a reforma previdenciária. A reforma, quando ela foi aprovada, teve uma grande crítica. Para o trabalhador privado, ficou mais difícil e ele precisa trabalhar mais anos. Enquanto, por exemplo, a previdência dos militares não houve essa característica. Aí está um ponto em que o senhor poderia discutir? É verdade, está esse ponto, que é um ponto crucial. Você não pode diferenciar o ser humano, porque o tempo de vida do ser humano é igual, dependendo da sua profissão. Tem profissões que têm alta periculosidade, tem contaminação, essas são consideradas especiais. A dos outros não. Não pode, por exemplo, nós temos a mulher, diferentemente, eu falei isso ontem, a mulher tem uma faixa de vida, uma previsão de vida útil, que nasce no Nordeste, diferente da que nasce no Sul. As condições de vida são diferentes, as condições de sobrevivência são diferentes, água potável, saneamento. Então, eu quero discutir isso com profundidade, mas não quero levar prato feito. Eu quero montar, a partir da semana que vem, assim que assumir, uma grande comissão tripartite que analise item por item, com transparência e dê satisfação para a sociedade. E para ser sucinto, como ela pediu, eu acho que previdência não é débito. Previdência é um dos instrumentos mais importantes para fazer a economia crescer. 60% dos pequenos e médios municípios brasileiros vivem às custas dos aposentados e pensionistas, porque o dinheiro circula. Nós temos 36 milhões de beneficiários da Previdência Social. Se você bota uma faixa de 4 pessoas por família, são quase 130 milhões de brasileiros que dependem da Previdência. Como isso pode ser despesa se esse dinheiro circula? Se é mais gente comprando, é mais gente vendendo, é mais gente sobrevivendo com dignidade. É assim que a gente vai fazer. Querido Uribe? VaptVupt, porque o nosso tempo está curto. INSS, Dataprev, Secretaria Executiva. Que nomes o senhor nomeará? Olha, Dataprev e INSS têm especificamente legislação correta de se ter quadros de carreira. Podemos ter um presidente, um diretor que não seja de carreira, mas com grande qualificação técnica. Essas áreas de previdência social têm que ser com prioridade absoluta competência. Nós temos que sair da era da incompetência, da gestão que olha para dentro e olhar para a sociedade. Nós temos que cuidar de 36 milhões de brasileiros que dependem da Previdência. E isso nós vamos fazer, repito, com dignidade, com respeito e com muito carinho. Gente, esse é Carlos Lupe, vai ser ministro da Previdência a partir de domingo e a gente vai estar aqui, principalmente Nacagal e Uribe. Eu sou o bom policial, mentira, eu sou chata também, para cobrar a partir de segunda-feira, ministro. E a gente sabe que o senhor, bom democrata, está disposto a ouvir, criticar e responder, porque também é bom de oratória. Então, a gente que lute. Tá bom. Lupe, até domingo, bom trabalho, boa posse e boa sorte. Obrigado, minha jovem. Muito sucesso para você também. Um bom 2023 com muita saúde para todos. Obrigado. Obrigada.